Desejo agradecer profundamente a mensagem cantada que nós acabámos de ouvir e que expressa não apenas também a mensagem que eu hoje trago até vós, mas que expressa, na verdade, a razão pela qual nós estamos aqui, ou a razão pela qual nós ainda estamos aqui e que tem a ver exatamente com aquilo que o Senhor quer fazer, que é salvar-nos. Essa é a mensagem central de todo o Evangelho e de toda a Escritura. Desejo também cumprimentar, obviamente, toda a Igreja. Vejo aqui algumas caras que não são tão habituais no nosso meio, por isso quero que também vocês se possam sentir acolhidos, bem recebidos, não apenas pela nossa presença, mas sobretudo pela presença e pelo abraço de Jesus, que é o mais importante. Quero também, naturalmente, estender estas boas-vindas e este bom dia às pessoas que nos ouvem e nos assistem do outro lado da Câmara, para que também elas se possam sentir acolhidas pelo nosso bom Deus. Quero também agradecer o convite do Corpo do Ancianato que me foi estendido para poder pregar esta manhã, sendo que, na verdade, eu devia ter pregado no dia 6 de dezembro do ano anterior, mas na altura, por acontecimentos que não estavam previstos na agenda, eu não me senti capaz de dirigir a palavra à Igreja e estou aqui hoje. E, portanto, agradeço também à Paula o convite, sendo que na altura, se eu tivesse falado no dia 6 de dezembro, a mensagem que eu tinha preparada era outra. Mas eu acredito que Deus é um Deus de propósito, é um Deus intencional e, por alguma razão, Ele entendeu que a mensagem que eu tinha preparada para esse dia não era a mensagem que eu deveria apresentar hoje e não será. Ela está arrumada na gaveta e, na verdade, esta que eu vou falar hoje também já estava arrumada lá num cantinho há algum tempo, eu diria mesmo há alguns anos, mas nunca tinha surgido a oportunidade de falar sobre ela. Mas, conforme eu disse, eu acredito que Deus é um Deus de propósito, é um Deus intencional e acredito, no meio de, não sei exatamente quantas pessoas estão aqui, 150, talvez, não faço ideia, mas acredito que no meio de todas estas pessoas que estão aqui haverá uma para quem Deus esta manhã quer falar. E, portanto, se para essa uma esta mensagem servirá, amém por isso. Eu, na semana passada, os que estiveram lembrar-se-ão de que a mensagem, ela centrou-se no livro de 2 de Samuel. Então, hoje é também em 2 de Samuel que nós vamos focar a nossa atenção e eu convido-vos a abrir a vossa Bíblia em 2 de Samuel 18 e nós vamos ler o versículo 18 também, que serve de base e de introdução à nossa mensagem e que diz o seguinte: Ora, Absalão, quando ainda estava vivo, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no Vale do Rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso, até ao dia de hoje, se chama o Pilar de Absalão. Ora, este verso, ele diz-nos que Absalão, ele havia erigido, construído um monumento belo e certamente caro para aquela altura, com o objetivo de perpetuar o seu nome. Absalão queria ser famoso. Ele queria perpetuar a sua memória. Talvez ele quisesse, quando viesse a morrer, que as pessoas viessem ali àquele lugar para poderem venerar a pessoa que ele foi, para poderem venerar o seu nome e não fosse esquecido. Só que o versículo 17 de 2 de Samuel 18 diz-nos que o seguinte: E tomaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda.
Então este verso diz-nos que não só Absalão não foi sepultado no sítio que ele tinha construído e que ele desejava para perpetuar o seu nome e a sua memória, como o seu fim foi enterrado num buraco, numa cova, num vale ou num bosque, numa floresta, tapado com um monte de pedras por cima. O que quer dizer que, se o seu nome ficou na memória, não terá sido exatamente pelas razões que ele pretendia no início. E nós já vamos ver porquê. Conta a tradição, e aqui eu ressalvo exatamente aqui faço aqui um parênteses, é mesmo apenas tradição de algumas coisas que eu li, que durante muitos séculos os habitantes de Jerusalém, eles tinham por hábito, como forma pedagógica de educar os seus filhos que eram rebeldes e que eram desobedientes, de os obrigar a atirar pedras sobre aquele monumento que Absalão havia erigido, para eles aprenderem que a rebelião e a desobediência têm ou traz graves consequências. Não sei se isto é exatamente verdade, mas mostra-nos a gravidade da rebelião e da desobediência. E realmente, segundo as Escrituras, Absalão foi uma personagem, foi um homem rebelde, que tentou usurpar o trono que não era dele, neste caso o trono do próprio pai, o rei David. Só que ele não apenas fracassou nesta sua intenção, como ele acabou por ser morto por um dos principais do exército do rei David. Existem comentários que nos dizem que este monumento que Absalão ergueu, que ele foi construído no Vale de Cedron. Esta informação é importante porque eu vou voltar a ela no final do sermão, porque me parece um pormenor importante. Mas estava eu a dizer que existem alguns comentários que nos dizem que este monumento tinha cerca de 14 metros de altura. Portanto, era algo, de facto, bastante imponente. Peço perdão. E algo bastante majestoso. 14 metros de altura é muito metro. Se eu tenho 1,5 m, não, tenho um bocadinho mais, 1,57 m, o que faz toda a diferença. Portanto, se vocês pensarem, multipliquem isso por algumas coisas, 14 metros é algo bastante interessante ou imponente e que demonstra aqui, de facto, a ostentação que Absalão queria dar a este monumento. O que é certo é que este verso 18, ele mostra aqui o orgulho e a ambição que Absalão tinha enquanto pessoa. Havia aqui um amor próprio muito grande. Mas se nós formos às Escrituras, nós sabemos que existem outros textos e outras passagens que também nos mostram e nos alertam para este desejo de supremacia do ser humano. Então eu convido-vos a irem atrás, logo no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 11, obviamente uma passagem e um episódio muito conhecido de todos nós, mas de Gênesis 11, no verso 4, que diz o seguinte: E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome. Em algumas versões diz: tornemos o nosso nome famoso. Ou seja, aqui bem clara a ambição humana também e o desejo de supremacia e de destaque, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, reparem que este desejo, esta ambição de tornar célebre o seu nome, de ser famoso, é um bom exemplo de autossuficiência e de total desejo de independência de Deus. E, na verdade, nós vemos aqui neste episódio da Torre de Babel o desejo de uma falsa segurança através da construção de uma obra feita pelas próprias mãos. Ora, e também sabemos que este desejo de edificar esta torre, ela estava em clara apostasia ou era contra a vontade de Deus naquela altura.
foi um total sinal de rebeldia e de desobediência à vontade de Deus. E aquilo que eu quero que nós pensemos é que toda a Bíblia nos diz que, o Evangelho diz-nos que a segurança e a salvação, elas não são resultado de qualquer obra que o ser humano faça. Mas a salvação e a segurança, elas vêm única e exclusivamente pela confiança que nós temos em Jesus e na sua graça salvadora. E a escola sabatina desta semana, não sei exatamente em que dia, não me recordo, mas dizia lá algo que eu achei interessante. Dizia lá, numa das perguntas de reflexão, de que falar da ideia das obras na nossa salvação é como se fosse uma blasfémia. E eu creio que estes 2 episódios, tanto da Torre de Babel como este monumento que Absalão quis construir, representam exatamente isso. Bom, mas quem é Absalão? Nós vamos procurar aqui algumas características da sua biografia que retratam o Absalão homem, mas que não nos dizem nada acerca de Absalão enquanto filho obediente de Deus. Então, é isso que nós vamos ver aqui ao longo do livro de Samuel. Absalão, ele era filho de David, nós sabemos, filho de David com Maca, mas ele nasceu em Hebron e ele era o terceiro filho de David. Ele já tinha 2 irmãos, Amnon e também Quileab. Estava-me agora a esquecer do nome dele. Portanto, ele era o terceiro. Agora, quanto às senhoras que estão aqui, eu não sei quanto a vocês, mas para mim, o homem mais bonito do mundo é o meu marido. Mas eu acredito que, Tainara, vou-te fazer esta pergunta, se eu te perguntar quem é o homem mais bonito nesta sala, tu me dirás que, certamente, é o teu marido. Acredito nisso. Miriam, tu tens 2 filhos, homens. Quem são os meninos, os filhos mais bonitos desta sala? São os teus, naturalmente, certo? Romi, quem é o homem mais bonito desta sala? Naturalmente, o teu marido. Pois eu peço imensa desculpa, mas eu vou ter que contrariar esta vossa opinião, a minha inclusivamente, porque a Bíblia diz-nos que o homem mais bonito era Absalão. Então eu convido-vos a irem a 2 de Samuel 14, não sou eu que o digo, está lá escrito. 2 de Samuel 14 diz o seguinte, 14:25, diz assim: não havia, porém, em todo o Israel homem tão belo, lamento desiludir-vos, tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até à cabeça, não havia nele defeito algum. Então, parou tudo, senhoras jovens desta casa que estão aqui à procura do seu parceiro, esqueçam lá tudo e mais alguma coisa. O homem mais bonito da planta dos pés até à cabeça era Absalão. Ele era perfeito. Mas ele não era só perfeito. Há outra coisa na sua biografia interessante. E eu convido-vos a ler também neste livro, 2 de Samuel 14:26. Diz-nos lá, há uma outra característica muito importante. Diz assim: quando tosqueava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosqueava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Então, reparem, Absalão não era apenas um homem bonito, mas ele era vaidoso, porque ele tinha um cabelo muito grande e o historiador, por exemplo, Flávio Josefo, diz-nos que naquela altura era comum os homens, particularmente os príncipes, eles usarem óleo no seu cabelo. Era como se fosse hoje o amaciador e a máscara de cabelo, não é? Mas eles não apenas colocavam esse óleo para ficar bonito nos cabelos, mas alguns, eles borrifavam o cabelo com pó de ouro para ficar ainda mais brilhante. E Absalão, eu acredito que ele fizesse isto, mas para além disto, diz-nos aqui que ele cortava o cabelo, ok, está tudo certo, nós também cortamos, mas ele pesava o cabelo.
E diz-nos aqui que o cabelo dela devia ser tão grande que pesava o equivalente aqui a 2 quilos. Ora, 2 quilos é, de facto, muito cabelo. Então, reparem, onde é que eu quero chegar? Cabelo era não apenas sinal de vigor, sim, de poder, mas pesar o cabelo era aqui um sinal também de um amor próprio excessivo. Absalão também era, não apenas fisicamente, mas ele tinha outra característica, ele era acolhedor. E porquê é que eu digo isto? Como é que nós podemos confirmar isto? Porque, fazendo aqui um enquadramento, há um acontecimento na vida de Absalão que muda todo o rumo da sua história. O seu irmão Amnon enamora-se, apaixona-se pela irmã de ambos, Tamar. E ele engendra todo um plano para conquistar a sua irmã. É uma relação de incesto. Mas não consegue. Então, o que é que ele faz? Ele acaba por forçá-la a algo que não era suposto, que não devia, e acaba por a violar. E, nesta altura, Absalão mostra aqui um cuidado e um especial carinho pela irmã. Porque ele vai acolhê-la em sua casa, demonstrando carinho pela sua irmã. Só que foi a partir deste momento que Absalão começa a dedicar todos os seus dias para planear a sua vingança contra Amnon, vingança essa que ele vai consumar, porque ele vai matar, assassinar o próprio irmão. Samuel diz-nos que ele odiava Amnon, por causa disto que ele fez já à irmã, mas é também aqui, a partir deste momento, que ele começa a construir todo um plano de cobiça e para roubar também um trono e um reino que não lhe pertencia. Se formos a 2 de Samuel 15, há aqui outra característica importante da biografia de Absalão. Capítulo 15, verso 1 diz assim: E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Ora, este verso, ele vem na sequência de algo que aconteceu após o assassinato de Amnon. É que Absalão, o que é que ele teve que fazer? Ele teve que fugir. E ele teve exilado durante algum tempo. E ao final desse exílio, a Bíblia diz-nos que David, seu pai, ele, depois de ter feito também o luto por Amnon, ele sentiu saudades de Absalão. Era filho dele. Ele sentiu saudades. E ele permite que Absalão retorne. E Absalão foi novamente aceito pelo seu pai, só que, em vez de ele assumir uma posição, ou em vez de ele ter assumido uma postura de humildade e de arrependimento, na verdade, o que nós vemos aqui neste versículo é que Absalão, ele formou todo um séquito de soldados ou de, digamos, de batedores, digamos assim, que corriam adiante dele com o intuito de quê? Mais uma vez, com o intuito de chamar a atenção para si próprio e para a sua pessoa. Porque carro e cavalos, naquela altura, eram um sinónimo de poder real. E era isto que Absalão desejava para si. 50 homens que, diz-nos aqui, que funcionavam como se fosse a sua segurança, ou não é? O seu corpo de segurança ou de guarda real, digamos assim, deste príncipe. E por isso ele estava a proclamar publicamente que ele, logo a seguir ao rei, era a pessoa mais importante. Então, ele não era apenas bonito, ele não era apenas vaidoso e com uma grande autoestima, mas Absalão, ele gostava de ostentar poder. Ele gostava de ostentar orgulho. No verso 2, dá-nos uma outra informação acerca de Absalão, que diz o seguinte: Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo o homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é o teu servo.
Então, mais uma vez, nós vemos neste verso um pormenor da sua personalidade. É que ele ia todos os dias, depois de ter retornado do exílio, ele ia junto desta porta e com alguma jactância, com alguma prepotência e com orgulho, o que ele fazia era, ia a este lugar que não era mais do que, se fosse nos dias de hoje, seria assim uma espécie de um shopping center, vá. Era um local onde se faziam muitas transações comerciais, mas era também um local onde se tomavam algumas decisões importantes, algumas decisões até políticas, e onde também tomavam algumas decisões judiciais. E aquilo que nós vemos aqui é que Absalão, depois deste exílio, em vez de ficar sossegado no seu canto, não. Ele vem, ele aparece, ele acha-se o maior, e o que é que ele vem fazer? Ele vem assumir funções que na verdade não são dele. Se nós formos, por exemplo, ao verso 5, diz o seguinte: sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão, pegava-o e o beijava. Então o que é que ele está a fazer aqui? Ele está a roubar funções que não são dele, mas que eram do pai, do rei de Israel. Ele está a usurpar funções que cabiam apenas ao rei. Para além disto, nós podemos ver também na Bíblia, neste relato, que Absalão era um hábil comunicador. 2 Samuel 15:2 diz, nós já lemos este verso, mas na segunda parte diz lá que sucedia que a todo o homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Dizendo ele: de uma das tribos de Israel é o teu servo. Então reparem, Absalão era alguém com um discurso articulado, era alguém que sabia usar as palavras, era alguém manipulador também, porque conseguia levar as pessoas até aos seus interesses. Ele tinha uma certa arte de oratória, ele conseguia alcançar os seus objetivos com o dom de palavra, e era isto que ele fazia com as pessoas na altura. Só que, na verdade, ele era um dissimulado, um enganador, um bajulador e um grande traiçoeiro. Era, na verdade, uma pessoa sem escrúpulos. E como é que nós sabemos isso? Porque a Bíblia também nos diz. Neste mesmo capítulo 15, se nós lermos os versículos 3, 6 e 12, nós vemos qual era o intento de Absalão. Então, para aqueles que me estão a seguir e que ainda estão cá, 3, 6 e 12 diz o seguinte: então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Mas não é? Absalão queria dizer assim: olha, o rei não te ouve, não te preocupes, estou eu aqui. Vem ter comigo porque eu resolvo aquilo que o rei não consegue resolver. Eu estou aqui para te apoiar e para te ouvir. Verso 6. Desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E o verso 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita do conselho de David, à sua cidade de Giló, estando ele oferecendo os seus sacrifícios. E a conjuração se fortificava, algumas versões, não sei se é o vosso caso, dizem conspiração, e vinha o povo e ia crescendo com Absalão. Ou seja, o povo tomava partido por Absalão. Então, este é um verso que nos mostra mais esta característica dele. Ele era muito boas falas, falava muito bem, mas ele era um traidor. A senhora White, comentando este episódio, ela diz no livro Patriarcas e Profetas, página 730, o seguinte: o elogio a Absalão estava nos lábios de todos. Ou seja, ele era o maior. Era famoso. Era espetacular. Era geralmente considerado o herdeiro do reino.
O povo olhava para ele com orgulho, como sendo digno deste elevado cargo, e acendeu-se o desejo de que ele ocupasse o cargo. E, efetivamente, uma última característica que eu vos quero trazer dele é que ele era um estratega paciente. Sabem porquê? Porque ele conseguiu, nesta fase final da história dele, chegamos ao ponto em que ele conseguiu usurpar, de certa forma, o trono do pai, tomou posse do palácio e tomou posse das concubinas do rei, que era algo bastante... era um sinal de grande traição, era uma afronta, por assim dizer. E Absalão conseguiu este objetivo, através da sua audácia. Só que o final da história conta-nos alguma coisa mais. Diz-nos que ele, ao intentar roubar e usurpar o reino do rei David, o que é que aconteceu? O rei, temendo pela sua própria vida, teve que fugir. Teve que fugir de Jerusalém e teve que organizar o seu próprio exército e, no fundo, teve que lutar contra o próprio filho. Os pormenores da história são muitos, eu não tenho tempo para contar esta história toda. E também quero fazer aqui um parênteses. Nós sabemos também, e o Espírito de Profecia também diz, que isto que vai acontecer é resultado do pecado de David. Nós sabemos que esse pecado está relatado lá atrás, em 2 de Samuel 11 e 12, e nós também sabemos que isto que está a acontecer foi uma profecia de Natã, que se está agora a cumprir. Mas não é esse o propósito, não é esse o foco da minha mensagem esta manhã. Daria para fazermos muitos outros sermões esta questão aqui da atuação do rei David também na educação que teve deste filho. Mas aquilo que eu quero aqui enfatizar neste momento é que este final desta história é um dos momentos mais tristes da vida de David enquanto pai. E como pai que era, David amava profundamente o seu filho Absalão, mas ele também não podia tornar-se prisioneiro ou acabar morto e pôr em causa o reino de Israel. E a história mostra-nos que David, antes de começar a batalha final que põe termo a esta história toda, David dá instruções aos seus soldados para tratarem com brandura o seu filho Absalão quando o capturassem, e ele queria que o capturassem vivo. Só que não foi isso que aconteceu. Então Joabe, que era um dos capitães, desprezou este pedido do rei David, e o que é que ele fez? Ele acabou por matar Absalão com 3 flechas, digamos assim, no momento em que Absalão ainda estava vivo. Porque o que é que aconteceu? Ele estava vivo, mas ele estava completamente indefeso. Porque o relato diz-nos que aquilo que Absalão provavelmente mais amava, que era o seu cabelo e a sua cabeça, foi exatamente isso que o tramou, perdoem-me a expressão. Porque o relato diz-nos que quando ele ia no seu mulo, lá pelo bosque, na floresta, que ele ficou preso pelo cabelo num carvalho, ficou lá pendurado, eu imagino a situação quase que enforcado, digamos assim, mas ainda estava vivo. E o que é que acontece? Um dos capitães de David chega lá e acaba de o matar com 3 flechas. 2 de Samuel 18:33 diz-nos o seguinte: então o rei se perturbou. Algumas versões dizem que o rei ficou profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando, dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho.
é um final de história triste, não é? Porque aquele jovem príncipe, dotado de dons, de habilidades certamente que lhe foram dadas por Deus, só que ele colocou em primeiro lugar os seus interesses e desobedeceu a Deus. E ele não foi sepultado no tal monumento que ele construiu, onde ele queria ser famoso, mas ele foi sepultado lá numa cova, na floresta, com um monte de pedras em cima, que era um sinal de maldição e de desgraça. Lembrem-se da história de Acã. Recordam-se? Foi exatamente assim também. E ali foram sepultados Absalão, o seu orgulho, também contrastando com o monumento que ele tanto esperava ter. Bom, por que é que eu li este verso 33? Porque, efetivamente, ele expressa a dor profunda de um pai por um filho. E quem é pai sabe que os pais sabem que nós amamos os filhos independentemente de todas as asneiras que eles possam fazer. Não é verdade? Ou estou a dizer alguma mentira? Estou? Estou a dizer alguma mentira? Bom. Por um momento fiquei preocupada. Mesmo quando os filhos se afastam de Deus, mesmo quando os filhos se afastam dos valores em que são educados, ainda assim os pais amam profundamente os seus filhos. E eu acredito que não há amor maior do que um pai perder um filho. E eu sei que nesta sala existem algumas situações, mas também acredito que, mais do que perder um filho fisicamente, é quando nós perdemos um filho espiritualmente. Acredito que não há dor maior. E eu também sei que existem nesta sala algumas mães e alguns pais que oram continuamente e diariamente pelos seus filhos que porventura se afastaram. E apesar de errarem, o que é que nós continuamos a fazer como pais? Nós continuamos a amar. Porque é assim o amor de pai. E nesta história, David, ele não atuou, ele não agiu como um rei. Ele agiu como um pai. Um pai que, apesar de, é verdade, de ter um filho que era traidor, que foi traidor, um rebelde, cujos atos puseram em risco a estabilidade do reino de Israel, sem falar das muitas vidas que se perderam naquela batalha. Mas aquilo que nós vemos no final é que David não se regozija com a vitória, ele não se preocupa com a segurança do seu reino, porque a sua mente e o seu coração estão completamente focados na dor e na perda do seu filho, Absalão. Este lamento que ele expressa no verso 33 não é apenas um choro, mas é uma lamentação repetida de um pai que perde o seu filho e que mostra uma profunda tristeza exatamente nesta perda. Independentemente das transgressões do filho, ele continuava a amá-lo e este verso expressa o amor paternal. E neste verso também, David expressa a vontade ou o desejo de ter morrido pelo seu filho, por Absalão, um sacrifício que é impensável para muitos, mas é perfeitamente compreensível para um pai que está em sofrimento e em luto extremos. Um amor que transcende completamente o sentido de justiça. A pergunta que eu vos faço é: será que é fácil nós amarmos alguém que nos traiu? É fácil nós amarmos alguém que se revoltou contra nós, que nos fez mal? É fácil? Não. É das coisas mais difíceis que podem existir. Mas quando eu estava a pensar nesta mensagem de Absalão,
inevitavelmente eu lembrei-me de Lúcifer. E a descrição que nos é feita, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, acerca de Lúcifer, é muito aproximada à biografia de Absalão. Porque o Espírito de Profecia e a Bíblia diz-nos acerca de Lúcifer que ele era o primeiro dos querubins, ele era santo, ele era incontaminado, ele era perfeito, ele era belo, ele era o filho da alva, ele era, depois de Cristo, o mais honrado, ele era elevado em poder, em glória, ele era sábio, só que, exatamente como Absalão, só que, também como Absalão, ele teve o desejo de amor próprio, ele foi egoísta, ele quis ser famoso, ele quis ser venerado ao invés de Jesus Cristo, e ele cobiçou o lugar e a homenagem que pertenciam única e exclusivamente a Jesus. E tal como Absalão, Lúcifer também conspirou junto dos anjos, ele conseguiu manipular alguns deles, conseguiu convencer alguns deles, porque ele era também um artista de comunicação, ele era sábio nas palavras. E a Sra. White diz-nos no Patriarcas e Profetas que, apesar disto, Deus suportou longamente esta atitude de Lúcifer. E Deus estava disposto a perdoá-lo se ele se arrependesse, o que não foi o caso. Porque Lúcifer tornou-se Satanás, o adversário, aquele que se revoltou contra Deus. Estamos acordados? Muito bem. E agora vocês perguntam assim, está certo, ok, mas e o que é que isso tem a ver comigo? O que é que esta história tem a ver comigo? História com H. Existem outras histórias. O que é que esta história tem a ver comigo? Porque ela aconteceu de verdade. E também acredito que se esta história de Absalão, ela está expressa aqui ela está aqui expressa em 3 ou 4 capítulos, é porque ela deve ser importante para nós. Então, o que é que eu tenho a ver com isto? Bom, eu acredito que, na minha reflexão que fiz, que nós, em muitos casos, nós somos este filho rebelde. E nós podemos revoltar-nos contra Deus de muitas maneiras. Eu entendo que sempre que nós nos desviamos de Deus, nós estamos a ser rebeldes, nós estamos a ser desobedientes. Sempre que nós colocamos em causa o poder de Deus, a existência de Deus, sempre que nós colocamos em causa algo que nos acontece na vida, sempre que nós questionamos Deus sobre algum sofrimento, alguma desgraça, alguma coisa menos positiva que nos acontece, nós estamos a ser filhos rebeldes, porque nós não estamos a confiar em Deus. E Paulo diz-nos em Romanos que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço muitas vezes, não é? E o fim de Absalão, ele foi trágico, porque ele agiu como um rebelde, ele foi desobediente ao pai e a Deus, e pela lei ele deveria morrer. E vocês sabem o que é que Deuteronômio diz acerca dos filhos rebeldes? Vamos lá, Deuteronômio, num instantinho. Abram a vossa Bíblia em Deuteronômio 21 e olhem só o que diz isto. Espero que não esteja aqui nenhum técnico da CPCJ, porque diz assim, 18 a 21 de Deuteronômio 21, versos 18 a 21, diz assim: quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedeça à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando-o eles não lhes der ouvidos, então o seu pai, a sua mãe, pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade, à porta do seu lugar,
E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde, ele é obstinado, ele não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. E agora qual é o resultado? Qual é? Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. E tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Estranho, não é? É muito estranho. Mas o que eu gostaria que nós aprendêssemos hoje é que toda a rebeldia tem o seu preço. E filhos rebeldes, filhos desobedientes, para eles tem que haver justiça. Porque existem consequências para as nossas ações. Mas sabem qual é o fantástico desta história? É que existe uma diferença muito grande entre aquilo que David disse acerca de Absalão e aquela que poderá ser a nossa história. Depende de vocês, depende da vossa escolha. É que Absalão desejou morrer pelo seu filho, mas não morreu. E o 2 de Samuel 18:33 contrasta com João 3:16. Porque em João 3:16 diz-nos que Jesus, em relação a nós, que somos também rebeldes e desobedientes, o que é que ele fez? Ele morreu. Percebem a diferença? David desejou morrer, mas Jesus morreu mesmo. O que quer dizer que nós já não temos que morrer a morte eterna. Há bocadinho falava-se disso aqui na lição da escola sabatina. Nós não temos que experienciar essa morte eterna porque Jesus já o fez por nós. Jesus já pagou as consequências da nossa desobediência, da nossa apostasia, do nosso afastamento e da nossa separação dele. Ele já pagou o preço da nossa rebelião e ele próprio fez justiça. Vocês lembram-se que eu estou quase a terminar, não se preocupem. Vocês lembram-se que no início eu disse que onde é que Absalão construiu o seu altar, o seu jazigo, por assim dizer? No vale de Cedron. É verdade. Sabem que nós não temos tempo de ler, mas se vocês forem ao Evangelho de João 18, está lá a dizer que Jesus, nos últimos momentos da sua vida, ele atravessou este vale também, este lugar. Ele esteve lá também, no ribeiro de Cedron, só que ele foi um pouquinho mais adiante e ele ali, no jardim do Getsemane, ele orou ao Pai, ele pediu ao Pai que, se fosse possível, que ele o afastasse ou o livrasse daquela agonia, daquele desespero e daquele sofrimento. Mas Jesus também diz, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, e que aconteça aquilo que tu queres. E na sequência disto, nós sabemos que ele morreu por nós, para nós sermos salvos. Então, a minha reflexão para hoje é esta. Será que nós somos pessoas revoltadas? Eu dei este título a esta mensagem. Será que nós temos sido filhos revoltados, desobedientes, apóstatas, traiçoeiros? E são muitas as formas pelas quais nós podemos ser desobedientes, conforme eu disse. Ou, apesar disso, será que nós aceitamos o sacrifício de Jesus, que já pagou o preço em nosso lugar? Ele já fez justiça para que nós não fôssemos amaldiçoados, para que nós não morrêssemos, mas que pudéssemos viver eternamente. O meu pensamento último é que nós sejamos sempre gratos por aquilo que Deus fez. Saibamos aceitar o sacrifício. Eu acredito que
por aquilo que tem acontecido, acredito que em breve Jesus voltará. E nós temos que tomar decisões. E que a decisão que nós tomarmos seja a de nós nos aproximarmos de Jesus e aceitar a sua graça e a sua infinita misericórdia. Amém.